Olá, boa noite a todos e todas. E para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos mais uma vez neste canal, o @Política e Cotidiano, para falar de assuntos de extrema validade e importância, para falarmos um pouco dessa atualidade confusa, tecnológica, antagônica, onde se mistura valores, vícios e virtudes, riqueza e pobreza, desigualdade, doença e saúde, ou seja, um mundo que nunca esteve tão próximo da tecnologia, um mundo que nunca apresentou tanta inovação e, por outro lado, infelizmente, não é? Tantas situações vergonhosas que nos entristece, que nos deixa realmente fora, não é? Ou seja, fora de si, sem saber o que fazer, que iniciativa tomar. Então, durante esse espaço, durante essa uma hora, eu e a doutora Neilde, que logo mais, né, estará por aqui, uma pessoa que convive, né, com a realidade da educação pública, e não só nisso, mas com todo o modelo sustentável da Ceilândia, poderá nos trazer um contexto, não é, baseado no real, no dia a dia. E ainda se trata aí de uma pessoa militante, né, das causas sustentáveis, e uma educadora, ou seja, uma estudante de história, uma formadora do grupo Rede Sustentabilidade, que para nós será uma grande satisfação tê-las conosco para essa conversa, para esse bate-papo. Então, para que você entenda, nós estamos numa crise moral, numa crise que é espiritual. Quando eu digo espiritual, eu não estou me referindo aqui à religião, eu estou me referindo a uma crise de valores, a uma crise de princípios, a uma crise onde tudo se dá um jeitinho, onde tentamos tirar proveito em cada situação, onde o próximo é apenas um número na estatística, onde não se respeita o espaço do outro, onde invadimos, não é, de forma abrupta, irresponsável, onde ser mau caráter às vezes, né, até se faz se passar de herói. Então, como está a educação hoje no Distrito Federal? E quando falamos Distrito Federal, nós utilizamos Distrito Federal como um ponto de referência, mas nós vivemos aqui num país democrático de direito, e o que acontece aqui, acontece em Manaus, acontece em São Paulo, acontece no Rio Grande do Norte, acontece no Rio Grande do Sul. Ou seja, temos mais ou menos os mesmos problemas, passamos pelos mesmos percalços, e é sobre não só discutir, debater desse fundo de poço que é a educação, ou como está a educação, mas falar sobre iniciativas, parcerias, ou seja, como que você pode ajudar nesse processo, como você pode se tornar um multiplicador do bem, como você pode transformar. Eu estou aqui e acredito, essa é a minha missão. Há 25 anos falo que o ser humano pode provocar um desenvolvimento pessoal, que inteligência se aprende e que objetivo, não é, depende de um planejamento, que resultado, que ser bem sucedido é uma ciência. Então, nos dias modernos, temos tecnologia
temos a neurociência, temos superaprendizagem, temos mnemônica, temos ferramentas do coach, da inteligência emocional, desde a década de 90, com Daniel Goleman, com a programação neurolinguística de John Grinder e Richard Bandler, conceitos importantes, apesar de Shakespeare já ter comunicado e dito que não existe nada novo, não é, debaixo das nuvens. Então, nós passamos também por ciclos, não é? Ciclos e que se renovam, como foi, por exemplo, o modelo acadêmico na Grécia, depois veio o escolástico na Idade Média, o Renascimento, né, tentando resgatar os princípios peripatéticos do modelo Sócrates, Aristóteles e Platão, né? Também depois retornamos a outros defeitos comuns, né? Ou seja, de um lado, absorvemos princípios importantes dos educadores famosos que formam as escolas dos dias de hoje, como Pestalozzi, Montessori, Piaget. Gosto muito de Piaget, quando ele mostra que a informação ou que a formação é de dentro para fora, não é diferente do behaviorismo ou do cognitivismo, ou seja, quando a informação ela vem de fora para dentro, depende do estímulo externo. Então eu gosto muito quando Piaget mostra que o fenótipo pode transformar, pode modificar o nosso genótipo, que não somos, não estamos condenados a nosso defeito físico, que não estamos condenados aos erros do passado, que não estamos limitados à nossa condição social, ou, de repente, onde nascemos, se pobre, rico, se preto ou branco, se índio, ou, enfim, não importa a tribo, não importa o modelo que ele optou na sua sexualidade, mas que o importante mesmo é onde você quer chegar. Eu estou aqui procurando pela doutora Enilde e acredito que ela já deva estar online e vamos ver se ela consegue conectar aqui conosco, enquanto vamos aguardando, né, que ela participe, esteja comigo aqui nesse momento agradabilíssimo, não é, de troca de informações. Gostaria de falar ainda mais um pouquinho sobre esse canal, né, o Política e Cotidiano. É uma ideia que surgiu, né, o nome, a princípio, com o Dr. Márcio Prado. Então já existia na página do Facebook um trabalho que ele vem, né, sofisticando, incrementando há muito tempo. E depois, com essa ideia, ou seja, um nome muito sugestivo, numa conversa, ou seja, num vínculo de amizade, num vínculo de comunhão, de ideias, nós resolvemos criar, né? Ou seja, a partir desse canal, trazer informações inovadoras do cotidiano, mas sem estar acusando, sem estar querendo derrubar ninguém, sem querer, claro, subir ou ter que escalar uma escada usando pessoas como degrau, mas sim mostrando o quadro, né, a vida como ela é, e tentando transformar esse modelo, essa realidade, num contexto de ideias, numa interação com a sociedade civil, quiçá com a privada, né, com iniciativas práticas e modelos convenientes. Nós estamos aqui em Brasília, num quadro, numa situação onde há muito home office e nessa tentativa, claro, a internet às vezes se torna
pesada, se torna sobrecarregada. Às vezes compramos um pacote de dados e não o recebemos por inteiro. Quantas vezes, né, já tive a oportunidade de medir a minha internet e de que tem aqui 240 megas e descobri que estava com 3 a 4 megas, né? Então, esse também, inclusive, é um dos temas que iremos falar, né? Ou seja, como estão nossos alunos aí com essa fantástica internet? Você já está percebendo que a doutora Enilde vem tentando carregar, não é, doutora Enilde? Já me ouve? Já. Já? Isso, então ela já está nos ouvindo, mas observem que ainda está carregando a imagem pela nossa internet. Olha só, você está falando da Ceilândia, Enilde? É, é isso. Então, olha só, e estamos falando aqui de uma pessoa que tem em casa, não vou dizer que milionária, não é? Ou que numa condição de financeira acima do normal, eu acho, não sei, de repente é, mas que tem uma boa internet. A sua internet é boa, não é, Nilde? É boa. Então, mesmo com uma internet boa, ela não está conseguindo entrar aqui ainda, tenho certeza que vai dar certo, na live. Agora vocês imaginem os milhares, né, de alunos no Distrito Federal que não estão apenas nesse centro da Asa Sul e Asa Norte, Lago Sul e Lago Norte, nas satélites mais próximas, Guará, Núcleo Bandeirante, mas que estão aí um pouco mais afastados, né, e também no entorno. Ou seja, como deve estar acontecendo aí essa interação, essa relação com os dados móveis, né? Alguns utilizando a própria internet do celular, comprando pequenos pacotes, né? E outros, né, podendo ter em casa um Wi-Fi. Doutor Enilde ainda não consegue conexão, é isso? É. Manda de novo o convite. Tá. Ok, vamos lá. Bom, estamos aqui novamente convidando e continue aqui conosco. Então, como estávamos falando, junto com esse vínculo de amizade com o Dr. Márcio Prado, resolvemos criar mais um canal, além do Facebook, que ele já mantinha, além também, né, de outros espaços, né, no Twitter. Ele sugeriu que usássemos o mesmo nome, porque já era, então, uma continuidade do trabalho que ele vinha fazendo. E eu achei o nome muito interessante e coautor com o Dr. Márcio, estamos realmente buscando trazer. Esse já é o terceiro programa, a terceira live, e já na próxima estará aqui com outro tema bastante interessante, né, que se refere à sustentabilidade, o meio ambiente. Então, vamos chamar aqui mais uma vez a doutora Enilde. Parece que agora ela vai conseguir tecnologicamente estar presente, porque eu sei que já na sua intenção, né, já está de corpo e alma presente aqui conosco nessa live. Então, há 25 anos, eu me preocupo e estou conectado à educação. Então, passo o dia inteiro envolvido e falando sobre como ler melhor, como entender o que se lê, como memorizar o que se estuda, como ser capaz de utilizar a autoestima para acreditar que é possível passar naquele concurso que você almeja, que é possível encarar um Enem, né? Que é possível abrir o livro, ser autodidata, que é possível revolucionar a própria vida pela educação, não só através de uma prova de seleção, mas sendo um empresário melhor,
né, prestando um serviço melhor, seja você, de repente, aí na área da arte, da música, né, de repente em todas as áreas, de repente você está mesmo relacionado à construção civil ou qualquer uma outra área, você é na área da saúde, você é enfermeiro, você é médico, engenheiro, todos podem, através da educação, ter um resultado acima da média. E o interessante é que a leitura é o principal canal de acesso a essa informação, né? Então, todas as profissões, todos os módulos, quando incrementados, né, com a leitura, têm um desempenho superior. Enilde, acredito que você nos ouve. Parece que caiu mais uma vez a conexão, né? Infelizmente ela não está aí, mas já estamos aqui no nosso momento. Se infelizmente doutor Enilde não entrar, vamos tocar o assunto, vamos tocar o barco e vamos falar sobre a história da educação, vamos falar sobre o que há de bom no que a gente já conseguiu assimilar dentro da atualidade, né, e quais seriam as nossas propostas, né, de forma filantrópica, né, para o benefício, ou seja, para que possamos ter um resultado superior nas escolas, nas faculdades e nos cursinhos. Me parece que realmente ela não está conseguindo, né, conexão. Ok. Vamos aqui tentar alguma outra coisa. Ok. Vamos lá. Vamos levar aqui, então, a nossa conexão. Em qualquer momento, o doutor Enilde, se puder nos chamar, entre em contato, que estaremos vinculando aqui a sua participação, né? Fica triste saber que você ainda não conseguiu entrar por 3 vezes, né? Abriu aqui a conexão e não conseguiu estar aqui com a imagem apenas em áudio. Mas vamos começar falando sobre a escola antiga. Como começou essa ideia, né, de transmitir o conhecimento? Poderíamos dizer que desde os australopitecos, que se dividiram em 2 troncos, o australopithecus robustos e o australopithecus africanos, a cultura, a educação, né, fez parte da ideologia humana. Então, a vida em sociedade permite a inúmeras raças, né, a inúmeros grupos, a formatos ecológicos, ecossistemas, repetirem modelos. Por exemplo, a aranha que faz a teia de maneira perfeita não se equipara ao mais medíocre tecelão que é capaz de criar, né, e formatar a rede ou aquilo que pretende no seu artesanato de inúmeras formas diferentes. O João de Barro vai construir a casinha da mesma forma, não é? Ou seja, vai se manter ali. Então, a abelha, quando formata, cria a sua colmeia, a formiga com o formigueiro. Então, todos eles já nasceram sabendo. Nós não. Nós podemos mudar o ambiente, nós temos a capacidade de alterar o nosso ambiente. Nós conseguimos não só ter pensamentos, mas conseguimos pensar, transformar o modelo ideológico. Então, essa transmissão de conhecimento se deu antes do homem ser homem,
porque o Australopithecus, né, se faz ideia aí de 1 a 4 milhões de anos atrás, né, passou por outras correntes. Se você gosta, né, do evolucionismo, ou se você considerar o criacionismo, nós temos aí a percepção através dos estudos antropológicos, arqueológicos, uma ideia evolutiva, ou seja, dos australopitecos, temos o Homo erectus, o Homo habilis, o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens sapiens, com 50 mil anos em cima da Terra, também passava para os filhos o que tinha de melhor. O Homo habilis já era capaz de moldar uma pedra, já era capaz de criar um martelo, produzir uma ferramenta. O ser humano foi evoluindo para dominar o fogo, para deixar de ser nômade, construir uma casa, se estabelecer, formar família, ter uma profissão. Tudo isso se organizou. Daí a pouco existiam aqueles que tinham uma liderança especial, surgiram feudos, surgiram reinados, surgiram até impérios. Homens que não se contentavam apenas com a própria casa ou com as próprias cidades, chamada cidade-estado, não é, ali naquela região da Europa, especial na Grécia, mas que queriam conquistar o mundo, como foi o caso de Alexandre o Grande, que com 17 anos já tinha conquistado 1/3 de toda a área civilizada no planeta e teve simplesmente como tutor e professor Aristóteles, que depois, quando Alexandre seguiu o seu caminho, fundou também uma escola em divergência, um pouquinho diferente do modelo que assimilou junto com Sócrates e Platão. Mas sempre teve por base a escola, o diálogo, a troca de informações, o crescimento pessoal, e tendo o aluno, ou seja, o aprendiz, no centro. Infelizmente, isso foi se perdendo com a criação dos dogmas, ou seja, com uma pseudo-autoridade, com a ditadura, com o modelo fascista, com a imposição, com o totalitarismo, com toda essa ditadura, não só política, mas em todas as áreas, inclusive depois, inclusive no capitalismo selvagem, não é, atropelando, ou seja, acreditando que o dinheiro ele não traz felicidade, ele compra felicidade. Então, a partir disso tudo, um atropelando, um tentando engolir o outro, e nesse modelo, é claro, a sociedade passa por ciclos, fases, e na Idade Média se instala um modelo que não é aquele modelo da academia, aquele modelo saudável, aquele modelo diferente. Os gregos eram diferentes quando implantavam a academia, mente sã e corpo são, ou seja, o desenvolvimento mental associado à educação física, ou seja, o entendimento das disciplinas, o que era importante entender, o cálculo, o raciocínio, a álgebra, não se tinha o conceito de biologia, mas já se falava, Aristóteles era um botânico por natureza, na classificação das espécies, das plantas, dos vegetais, ou seja, o acesso à cultura, pelo gosto, pelo saber, pela interação, pelo crescimento, e principalmente pensando no interpessoal, no social e nas pessoas. No modelo escolástico, na Idade Média, criou-se uma situação onde o modelo pedagógico tentava simplesmente impor sobre as pessoas aquilo que pretendiam ensinar. Então, ali, infelizmente, se instalou um modelo onde o aluno simplesmente ouve e havia uma dúvida do que era importante, ou seja, história é importante,
química, física, matemática, latim, francês, que dominava num determinado tempo, né? Hoje o inglês. Quais são as disciplinas importantes? Os enciclopedistas, em 1750, quando Diderot e D'Alembert publicaram a enciclopédia dizendo: será bem-sucedido o homem que souber as coisas que estão nesses livros. Eles tentavam reunir em alguns livros todo o conhecimento do planeta Terra. E nessa relação há um desprendimento, há um afastamento, um menosprezo pela intuição, pela espiritualidade, devido a um processo que vinha se arrastando da Idade Média, aquele modelo de imposição de conhecimento. Então, com o Renascimento e depois com o Iluminismo, surgiram as ciências, ou seja, o homem passou a querer ser o centro de tudo, o antropocentrismo, não é, quis se afastar definitivamente do teocentrismo, e hoje nós vemos que há uma mistura dos dois, ou seja, que não existe esse abismo entre as duas coisas. A física quântica vem mostrando, né, que estamos muito mais colados no outro do que imaginamos, mas a ideia é que nesse debate entre iluminismo, escolástica e academia, tentou-se criar um modelo, e temos aqui no Brasil referências importantes, como Paulo Freire, né, com mais de 35 doutorados, o homem que conseguiu formatar, né, modelos importantes na educação. E quando pensamos em educação no Brasil, precisamos entender que essa educação era uma educação religiosa. Hoje temos uma educação laica, era uma educação para poucos, apesar de estarem ali misturados também alguns serviçais e também os índios. Temos como referência a escola de Piratininga, a escola em São Paulo. Temos dificuldade aí para encontrar universidades antes de 1950. Então, a educação no Brasil é um modelo novo, é um modelo de 1970, 1980, né, quando temos um padrão de ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Esses nomes foram se modificando, surgem escolas técnicas, propedêutico, a escola científica, enfim, inúmeras tentativas foram realizadas. Mas, na verdade, né, voltando para o nosso momento atual, né, esse momento agora, o que encontramos é uma escola sem essência, uma escola sem ânimo, uma escola desanimada, uma escola onde o professor ele finge que ensina e o aluno finge que aprende por conveniência, para não desagradar a família, para dizer que está fazendo o seu papel social. Infelizmente, ele vai estar ali apenas por obrigação. E o mais legal de tudo é que o aluno adora a escola. O que ele não gosta é da sala de aula, é do ensino, é do método. E o que está errado no método? O que está errado com o professor? O que está de errado com o aluno? Ou seja, por que a educação não é prioridade no nosso país? Por que se destina uma pequena parte do orçamento para algo fundamental? Entenda o seguinte, nós somos cérebro. Se você perder um braço, continua sendo você. Se infelizmente, por acaso, né, do destino, você perder uma perna, continua sendo você. Mas se você sofrer um acidente, um AVC, perder parte do cérebro, aí tudo fica diferente. Aí já não é mais você.
Aí agora é uma outra situação totalmente diferente. Então nós somos cérebro. O filósofo alemão Goethe dizia: perco uma refeição, mas nunca a minha leitura diária. Porque quando deixo de comer, fico com o corpo enfraquecido. Mas se deixo de estudar, se abandono minha leitura, ela diária, com rotina e hábito, é a minha mente, é a minha cabeça que fica fraca. Então hoje, né, o aluno pode encher apenas uma mão, talvez nem uma mão, se você perguntar para os alunos que estão aí no curso superior ou prestes a entrar no curso superior, quantos livros leram de capa a capa, né? É perigoso não encher uma das mãos, quanto mais as duas. Conheço milhares de pessoas que não conseguiram completar sequer um único livro. Ler é conversar com os sábios, a leitura é o principal canal de acesso à informação, e hoje há um afastamento da leitura, há um afastamento do crescimento do vocabulário, há um distanciamento da necessidade de se assimilar informações. Então, o que nós encontramos hoje é uma escola agressiva, é uma escola desesperada, uma escola onde o jovem não encontra oportunidade para um estágio, é um jovem que observa que, de repente, saber tudo aquilo pode não ser o que ele precisa para atingir os resultados que tanto almeja na vida, que, de repente, não vai ter competitividade, principalmente o ensino público, com aquele que estuda numa escola, né, onde os alunos têm acesso a uma boa internet. Observem hoje, o Dr. Enilde não conseguiu, né, conectar conosco, né, pelo congestionamento que também tem relação com a pandemia, ou seja, agora na pandemia, a esse horário da noite, todo mundo conectado, centenas, talvez milhares de lives pelo Brasil inteiro e no mundo, né, não só aqui, mas já tive a oportunidade de ter notícias também no exterior, tenho familiares nos Estados Unidos, mas hoje o aluno, ele não se encoraja, ele não entende que se ele pegar aquele conteúdo, ele pode fazer uma transformação. Ele não entende que o estudar desenvolve a inteligência. Ele não sabe que a matemática não é só álgebra, não é só cálculo, não é só expressão numérica, não está baseado apenas nas operações elementares, mas a matemática exercita as capacidades cognitivas, a razão, a lógica, a dedução, a indução, o silogismo, a criatividade, a imaginação, a intuição. Não é? Hoje ninguém mais trabalha a intuição, e em especial hoje se fala muito sobre inteligência emocional. Hoje você é dominado pelo medo, você é dominado pela insegurança, pela incerteza, pela falta de estima. Então hoje se predomina uma baixa autoestima no aluno e no professor também. Né? Estive conversando que o Distrito Federal, no Pedagogia Absoluta, numa live que fizemos agora recentemente, está disponível no meu canal do YouTube também, que Brasília está em segundo ou terceiro lugar no número de professores com depressão, no número de professores afastados por problemas psicológicos. Pessoal, e com tanta tecnologia, nós que tivemos a oportunidade de participar de treinamentos, não só no Brasil, mas trazer do exterior, de buscar ferramentas como o coach, como a programação neurolinguística, como a superaprendizagem, sabemos que hoje podemos, utilizando esse biocomputador entre as nossas orelhas, revolucionar a aprendizagem. Você sabia que é possível ler um livro com 200 páginas em menos de uma hora?
Eu, pessoalmente, treino há muitos anos, há 25 anos. Já tive a oportunidade de falar para 1 milhão de alunos, viajei o Brasil todo, fui em todas as capitais e nas maiores cidades. Passei mais de 20 anos viajando, percorrendo o Brasil, segurando na mão das pessoas, dizendo, olha, é possível treinar-se. Inteligência se aprende. E nesse processo de 1 milhão de pessoas, eu aprendi muito nisso. Mas, infelizmente, as pessoas estão afastadas. O Distrito Federal está afastado dessa nova metodologia. Existem ferramentas hoje para quebrar a fobia. Existe ferramenta hoje, não é, que muda, por exemplo, situações que aconteceram na sua infância. O bullying, ou seja, quadros depressivos. TDAH, nossa, quantos alunos temos, né, que nos procuram com déficit de atenção, dislexia, problemas neurológicos, quadros depressivos, pessoas que dizem assim, professor, para entender o que eu estou estudando, para fazer essa prova tão importante, seja ela mestrado, doutorado, eu tenho alunos mestrando, doutorando, pós-doutorando, eu tenho alunos que me procuram, né, que há mais de 20 anos pararam de estudar e resolveram voltar para a universidade. Então as pessoas às vezes não têm acesso a essa tecnologia. Então, por exemplo, se eu lhe entregar um livro agora com 200 páginas, que hora que você termina? Ou seja, se você começar a ler um livro agora importante, um livro que vai ser útil para a sua vida profissional. Então agora, está aqui no meu relógio, 8 da noite mais ou menos. Que hora que você termina? E será que terminando lá para meia-noite, você seria capaz de falar sobre o que você leu? Fazer uma exposição sobre aquele conteúdo? A maioria diz que lê 2, 3, 4 vezes a mesma coisa quando está estudando. E é como se entrasse pelos olhos e evaporasse, né? Então a maioria estuda errado. A maioria acha que tem que ler em voz alta. Outros acham que tem que tomar nota. Às vezes você escrevendo, né, não percebe. Há estudos que demonstram que as pessoas que estudam anotando demais, lembra daquele método que o professor vai lá, enche o quadro e o aluno anota? Ou seja, aquele que anota nem presta atenção na aula e nem anota direito. Pesquisas demonstram que pessoas que anotam durante palestras e durante as aulas, sejam elas ao vivo ou online, elas raramente voltam naquele material que anotaram, ou às vezes simplesmente nem entendem o que elas leram, ou o que escreveram. Então, ou ela não busca, ou quando busca, ela olha, meu Deus, o que é isso que eu escrevi aqui? Então, alguns tentam inventar métodos, né? Ou seja, colocam o livro debaixo do travesseiro, já viu essa? Eu já fiz quando era jovem, né? Já te ensinaram que se você dormir com o caderno ou com o livro debaixo do travesseiro, né, aumenta a inteligência. Então vivemos numa escola onde o aluno ele não está preocupado com o conteúdo que está sendo passado, porque ele enxerga, ele está vendo ali uma impossibilidade de, naquele período, naquele espaço de tempo, assimilar tudo que tem que estudar. E a ficha cai quando ele chega na faculdade, né, e descobre que para ser bem-sucedido, ele precisa ter informação. Se a gente voltar no tempo atrás, se voltarmos no Império Romano, era bem-sucedido aquele que tinha força física. Então, se você fosse forte, né, você não estaria desempregado. 1/3 da vida era dedicada à prestação do serviço militar. Então, nesse contexto, a força física era importante. Depois, no modelo feudal, era importante que você fizesse parte da nobreza. Se fala em sangue azul, né? Ou seja, para ser rei, você tinha que ser o filho do rei. Você tinha que ser o dono da terra. Né? Você tinha que ser o senhor feudal. Então, por exemplo, uma pessoa que vivia na plebe não poderia nunca se casar com uma princesa, com a filha do rei.
fazia parte, no trovadorismo, a gente estuda isso. Ou seja, aquele amor platônico inatingível, né? Dentro da literatura. Não era possível uma mistura de classes. Mas hoje, né? Depois, com a Revolução Industrial, né? O poder passou para a mão de quem tinha os bens de produção, surgiu aquela briga, aquela divisão de bloco comunista e capitalista. Mas hoje, na era da informação, qualquer rapaz de jeans pode criar uma corporação e mudar o mundo. Observem, os homens mais ricos do mundo, às vezes, construíram sua empresa dentro de uma garagem. Olha aí o criador do Google, do Facebook, o Bill Gates, que através de um modelo, né, ele criou um sistema utilizando um computador que não servia para quase nada, e por muitos anos, acredito que décadas, se tornou o homem mais rico do mundo. Steve Jobs e vários outros, os Rockefellers, né? Enfim, você vai ter aí na sua biografia uma ampla quantidade de exemplos. No Brasil, então, temos muitos aí, pessoas que saíram do nada e transformaram a sua própria história. Então, a nossa intenção é poder levar essa tecnologia. O que eu quero é pegar a leitura dinâmica, ou seja, primeiro, fazer com que você leia 2 a 10 vezes mais rápido e memorize aquilo que você lê. Então, a maioria não consegue memorizar, ela não tem facilidade para ter acesso, ela vai fazer a prova, ela não consegue terminar a prova, porque ela não consegue nem sequer ler todas as questões. Imagine, você vai fazer uma prova de 4 horas e você sequer consegue ler tudo, né? Imagine a situação onde você tem que ler várias vezes a mesma coisa e não tem tempo, tem que cuidar das crianças, você trabalha, você está em atividade, ou seja, você simplesmente não tem condições, não tem acesso de tempo para assimilar conhecimento e informação. Então, a ideia é tentar levar isso para as escolas. Então, você que é dono de escola, você que é coordenador, você que é professor, você que tem participação nos cursinhos, não sei se vocês já perceberam, mas já tivemos aí 2 participações no Gran Curso, por várias vezes já me apresentei no Espaço Campus, obrigado pela oportunidade, inclusive aí onde você está, Enilde, na Ceilândia, já estive aí no Espaço Campus da Ceilândia, realizando palestras, já fui convidado, já estive aí também em Taguatinga, no Espaço Campo de Taguatinga. Recentemente, por último, né, o último que participei foi o Impacto, né? Olha, seja, esse cursinho aí que vem também tentando levantar a estima e a capacidade cognitiva das pessoas. Então, eu vejo aí constantemente postagens do Impacto. Obrigado, Impacto, pela oportunidade. Já estive no Impacto do Guará, já estive no Impacto Taguatinga, né? Já participei de vários movimentos no Dia Impacto, né? Também em Sobradinho, também na Asa Sul. Então, você que tem empresa, você que faz parte do RH, dos ministérios, dos órgãos públicos, das empresas, me convide para levar essa tecnologia. Ferramentas de memória. Então, tem pessoas que não conseguem aprender idiomas, passa 4, 5 anos dentro de uma escola de inglês, de espanhol, e não tem vocabulário, não consegue memorizar. O professor fala, quando acaba a aula, o que ficou na tua cabeça? Você é capaz de memorizar uma poesia em quanto tempo? Não é? Se precisar memorizar um resumo e apresentar no seu grupo de trabalho, se precisar organizar e formatar uma palestra, você está preparado? Ou seja, como está a tua eloquência? Como flui tuas ideias? Ou seja, o teu raciocínio é rápido? Então, você consegue assimilar, processar e depois jogar para o lado de fora, para as outras pessoas? Como está a tua inteligência interpessoal? Ou seja, tudo isso eu quero, nesse projeto, tá, do Política e Cotidiano, eu quero tentar expandir aqui. Então, hoje era um dia para falar sobre educação.
Então, é um dia para falar que, infelizmente, os alunos não estão tendo acesso, né, à informação, ou seja, acabou o conceito de biblioteca. As livrarias estão fechando. Então, quem tem condição, né, de comprar um e-book, quem tem condições de ter um tablet, um Kindle, quem tem condições de comprar um notebook, tem acesso à informação. Quem tem condições de ter TV a cabo pode assistir um documentário. Mas quem não tem, assiste fake news, está à mercê da mídia podre, não é? Que só quando quer passa a verdade, ou quando passa a verdade, passa ela misturada com a mentira. Ou seja, estamos sendo aí, sendo marionetes, nós sendo jogados de uma mão para outra. Então, vamos revolucionar esse quadro, me ajude, me convide. Eu estou fazendo esse convite agora, nesse momento de pandemia, agora no coronavírus. É o tempo que a gente, infelizmente mesmo, vidas que se foram, né? Já passa de 10 mil, né? O número de mortos. E hoje fala-se que a América do Sul se tornou centro de expansão, né, desse problema. Não sabemos até quando isso, né, vai ficar fora de controle, mas eu já estou nesse momento, né, querendo essa parceria. Me procura no privado, me procura nos grupos. Nós temos hoje 200 grupos no WhatsApp. Temos quase 30 mil pessoas conectadas que podem fazer toda a diferença, tá? Ou seja, pegar esses grupos, seja onde for, como eu já disse aqui, no cursinho, na escola, na faculdade, no ensino médio, no auditório de um colégiozinho, sei lá, com 50, 80 pessoas, seja ele em Braslândia, seja ele no Lago Sul, seja ele em Planaltina, seja ele no Gama, seja ele em Taguatinga, seja ele na Asa Norte, seja ele no Guará, no Núcleo Bandeirante. Eu estou aqui me disponibilizando para formar uma agenda com você, para quando tudo isso acabar, a gente poder criar multiplicadores, tá? Que revolucione a capacidade de aprender. Então, é possível ler um livro em 10 minutos, é possível, por exemplo, mudar, reformatar, reprogramar sua mente no que diz respeito ao seu autoconhecimento. Já dizia Sócrates, olha só como eu comecei a palestra, nossa live de hoje, não tem nada novo debaixo das nuvens. Ou seja, Sócrates já falava sobre autoconhecimento e hoje é o tema mais falado. Se observa aí, né, os principais coaches, do Zé Roberto, do IBC, né, nós temos aí o Paulo Vieira, da Febracis, eu tenho um vínculo maior com a Febracis, sou Master Coach, ou seja, ferramentas que a gente paga caríssimo, investi mais de 100 mil reais o ano passado em treinamentos de oratória, treinamentos na área de psicologia cognitiva, na área de desenvolvimento da inteligência emocional, no formato de técnicas de desenvolvimento do cérebro, em neurociência e outras, né, que a gente não cabe aqui, nutrição cerebral. Então eu quero levar isso tudo para vocês gratuitamente, tá? Dinheiro é importante? Eu poderia ficar rico com isso, sim, mas eu quero me disponibilizar para a gente tirar esse atraso, tá? O atraso que está acontecendo dentro das escolas, principalmente na rede pública, tá? A única coisa que eu peço, a única coisa que eu venho pedindo é uma doação, quando num auditório particular, quando numa instituição particular, eu peço 2 quilos de alimento e 1 litro de leite. Quando numa instituição pública, mais carente, a gente não pede nada, né? Às vezes alguém nos ajuda com as cópias, né, do material que é entregue, ou quando não, apenas 1 quilo de alimento. Porque em algumas instituições nós não podemos levar conhecimento ainda. Ainda são crianças, né? Mas que precisam comer. Quando eu comecei a doar alimentos, só o ano passado arrecadamos mais de 20 toneladas de alimentos, eu, algumas das vezes, ia levar, né? Algumas das vezes a própria instituição ia até lá, eu apresentava, né? Eu tenho aí nos nossos vídeos inúmeras instituições que foram lá e se apresentaram,
Então, algumas eu mesmo ia para entregar. E aí eu percebi que as crianças dependiam daquele alimento que você doava para se alimentar. Então, algumas das vezes a creche olhava para mim e dizia assim, professor, tá vendo esse alimento? Tá? Se a criança, essas crianças que você está vendo, se ela não vir para cá para se alimentar, ela passa fome em casa. Na casa dela não tem comida. Uma outra oportunidade, eu visitei a instituição pela manhã. Então, eu antigamente pedia 2 quilos de alimento, né? Primeiro era só 1 quilo. Quando eu vi que tinha creche demais para a gente levar alimento, apesar de muita gente achar que o Brasil ninguém passa fome, eu já ouvi isso por aí. Não sei se você lembra onde foi, mas eu ouvi que no Brasil ninguém passa fome, né? Não sei se aí estão na rua, mas acaba dando um jeitinho, não é bem assim. As crianças passam fome e não precisa sair de Brasília, não, tá? Aqui mesmo, você vai na Estrutural, você vai no Gama, você vai no Sol Nascente, você tem muita criança passando fome. E vários outros lugares aqui que eu não citei. Mas uma vez pela manhã, eu estava lá com as crianças e vi que eles estavam comendo o pão, aquela sobra de ontem da padaria, inclusive até não é mal, porque perde o bromato, né? Mas estavam comendo aquele pãozinho ali, sem nada, sem margarina, sem uma fatia sei lá, de apresuntado, enfim. Estava ali comendo um pãozinho com um copinho de água. Eu perguntei assim, mas por que eles tomam água? Não tem ali um pozinho para dar um saborzinho, né? Uva, abacaxi, sabe aquele suco mais baratinho que a gente consegue com um pacote fazer 5 litros? Aí a pessoa me respondeu, olha, professor, isso aqui é luxo. Tá? De vez em quando tem um suquinho, né? Mas raramente temos leite para acompanhar. São 4 refeições, né? Tem um cafezinho, tem um almoço, tem um lanchinho da tarde, e às vezes, quando o tempo integral, tem aquela refeiçãozinha da noite, né? Às vezes uma sopa, etc. Mas quando eu percebi que eles estavam comendo pão e água, eu resolvi aumentar. A partir de hoje, quando ando no auditório, fiz muitos, mais de 50 na Livraria Cultura, fiz no IEL também ali, perto do Conjunto Nacional, fiz mais de 200 eventos na LBV, fiz 3 eventos lotados no Centro de Convenções de Brasília, no Ulisses Guimarães. Lotamos, né, 2 ou 3 vezes também o auditório, o maior espaço de Taguatinga, que fica na Universidade Católica, e em vários outros lugares, mas 20 toneladas de alimento. Quando eu descobri que essas crianças comiam pão com água, eu resolvi pedir 2 quilos de alimento e 1 litro de leite. E você não imagina a quantidade de gente que reclamou. Falou, professor, que palestra grátis é essa que você oferece para a gente, que tem que levar uma cesta básica? Ou seja, que não, de grátis não tem nada, porque eu tenho que levar 2 quilos de alimento e 1 litro de leite. Então está saindo mais caro do que o combinado. Mas, pessoal, você não tem ideia, faça uma visita nas creches, tá? Então, além das instituições que nós temos a intenção de levar o que há de mais sofisticado no mundo em tecnologia de aprendizagem, nós também temos a intenção de ajudar os famintos. E também não só as crianças, não. Nós temos os dependentes químicos, as casas de recuperação, temos os asilos, todos precisando de socorro. E onde é que está o recurso? Onde é que está, né, o dinheiro público? Né, nós temos aí um representante, o Leandro Graz, nós temos os nossos militantes aí, o doutor Márcio, que está comigo nesse projeto, nós temos a Enilde, que infelizmente, poxa, como estou triste de não ter você aqui, uma pessoa de conhecimento e de uma simplicidade fora do comum, uma pessoa que mesmo com o corona me dá vontade de abraçar, mas não pude mais abraçar, né? Agora é só com o cotovelo, né? E faz bastante tempo que a gente não se encontra pessoalmente, só pelas lives, né? O jovem Marcos, que estará aí conosco aí no próximo aulão de sustentabilidade. Então não perca, no sábado, tá? Tem um aulão, eu vou deixar aqui também no meu Instagram, o aulão sobre sustentabilidade,
sobre informações fundamentais sobre o bem viver, sobre a estruturação social. Então eu preciso de você. Juntos somos mais fortes, tá? Sozinho, né, eu sou apenas uma formiguinha, não consigo fazer nada. Andorinha sozinha não faz verão, tá? Não faz verão. Então, me ajude nesse projeto, me procure no privado, tá? Semana que vem, nesse mesmo horário, às 19h30, teremos aqui dois gigantes, teremos aqui o Dr. Márcio, teremos o Pedro Ivo, né, duas lideranças no que diz respeito ao pensamento político, sustentabilidade, vamos falar de meio ambiente, vamos falar sobre a Carta da Terra, e ele vai conduzir isso, né, como sempre conduziu muito bem, com eloquência, com bom vocabulário, com nível, e eu espero você aqui de novo, né, eu estarei como, né, aqui como ouvinte, na audiência, né, com os olhos e os ouvidos, né, bem abertos para essa compreensão. Pessoal, eu sei que muita gente me critica porque eu estou ainda levando um certificado para vocês. Eu considero esse nosso momento um aulão, né? Um aulão, e eu participo também do grupo de formação e acho mais do que justo certificar você que está aí nos assistindo, mais de 100 pessoas, e depois, quando a gente desliga, à medida que as pessoas vão tendo tempo, elas voltam aqui e assistem, né, e ultrapassa 1.000. A última que nós fizemos deu 2.800 pessoas assistindo. Então, mais do que justo eu lhe certificar. Então, você tem um formulário onde você preenche e ele vai lá personalizado com seu nomezinho, tudo direitinho. E a nossa carga horária é de 20 horas. Mas se eu só fiquei com você 1 hora, como é que você vai me dar um certificado de 20 horas? Porque eu não quero que você nos abandone. Eu quero que você continue nos grupos. Como eu disse aqui, são 200 grupos, tá? Eu pretendo que se amplie para mais de 100 mil pessoas, né? Não sei se suporta o WhatsApp, talvez tenhamos que usar o Telegram também, e outros recursos, mas que você continue lá, eu coloco inúmeros livros em PDFs, que você consiga ler esses livros, é de graça, não vai pagar nada, que você também vá no canal do YouTube, que você acompanhe os vídeos, até as técnicas que eu coloco lá. Fizemos uma recentemente sobre hipnose, foi muito curiosa, tá? Muita gente assistiu. Então, que você continue por EAD, ou seja, estudo à distância, aprofundando. E que não só valide essas 20 horas que você vai receber agora, mas que isso represente muito mais do que 20 horas. Que você fique conosco a vida toda, né? Que nos ajude a fazer a revolução. Eu acredito que a revolução está na educação, tá? O meu lema é ler para se mover, tá? Monteiro Lobato dizia que a sociedade depende de homens e livros. Eu acho que fosse hoje, né, ele diria mulheres e livros, né? Porque hoje a mulher vem tomando espaço. Para vocês terem uma ideia, em todas as minhas postagens, eu tenho entre 70% a 90% de curtidas e participações do público feminino. Então, o Instagram me informa, o Facebook me informa a estatística, tá? Nós temos mais de 70% de participação feminina. Então, temos nas mulheres as grandes incentivadoras dos maridos, né? Quantos e quantos eventos. Eu tenho lá um casal, mas, na verdade, é a mulher que levou o esposo, o namorado, que arrastou para assistir, para treinar. Pessoal, quando tudo isso acabar, quando pudermos levantar a cabeça, não é? Eu estarei aqui à sua disposição. Eu espero que esse debate, né, que fizemos aqui sobre a calamidade do ensino público, né, possa ser modificado com a nossa atitude. E mais uma vez eu te chamo, eu te convido para se unir, tá? Então você vai agora receber o certificado e tem uma lista também de ganhadores. Nem todo mundo tem condição de comprar minha mentoria, nem meus cadernos. Você vai receber aí a lista dos sorteados.
Um abraço, pessoal. Até o próximo.